Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ver como é que eu... Gente, daqui a pouco a gente vai começar aqui com o André de Abreu, diretor de comunicação da Blizzard Entertainment. Falar sobre comunicação empresarial. Lana, João, Gabriel. Tô com saudade, Lana. Ó, dinheiro em caixa entrando, André de Abreu, vamos, Poli. Peraí. Vamos lá, muito André de Abreu. Hoje a gente vai começar aí sharp, porque a gente... Oi, boa tarde. Boa tarde, Ariadne Woodbridge. Woodbridge. Tudo bem? Tudo. Happy birthday para my friend. Mais uma Obrigado, vez. obrigado. Tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer aqui conversar contigo. Lembrei que quando eu previ a live, né, eu imaginei a hora do almoço, né? Por conta, a gente estava falando sobre a questão futuramente, acho que vai ser interessante um horário alternativo, onde as pessoas vão estar mais disponíveis, né? E aí, quando eu pensei nisso, eu pensei em você na Blizzard, mas você tá no trabalho remoto ainda, né, André? Sim, estamos trabalhando Mas aqui. Hoje eu vou almoçar só umas 3 horas, porque eu estava numa reunião das 11 ao meio-dia daqui, agora a gente vai ter essa hora de conversa, e na sequência tem outra reunião da 1 às 2. Então, meu almoço hoje vai ser mais tarde. Tá. Bom, Mas tem aquele ditado de... Oi? Tem aquele ditado, que é aquele ditado que diz assim, nunca almoce sozinho, né? Que é basicamente não perca o tempo do almoço, enfim, sozinho. Tente achar alguém interessante para conversar. Então, achei muito boa essa ideia da série, que você está criando, e tenho o prazer de começar aqui, de ter esses bate-papos na hora do almoço, porque, enfim, tudo indica que essa questão do Covid não vai embora tão cedo. E realmente, se a gente puder usar esse horário do almoço, né, para bater papo com pessoas interessantes, para a gente crescer como profissionais, isso sempre é muito bom. Obrigado pelo convite e pela ideia. estreando, claro, né, André? Engraçado, a gente já fez uma live anterior no em maio, né, sobre comunicação para microempreendedores e para os comunicadores também que estão pensando em se mudar para os Estados Unidos. E André traz essa bagagem de comunicação corporativa grande que você tem, né? Não só aqui nos Estados Unidos, né, André? Sim. Agora oficialmente batendo... Bom, completei 40 anos agora no sábado, né? Então agora me formei em 2001, então já estou indo quase uns 20 anos aí, trabalhando nessa área de comunicação. Acho ótimo isso, e o André tem ajudado bastante aqui a nossa comunidade do OSI Brasil Business Club, né, com seus inputs interessantes sobre, não só sobre a questão da imigração, mas também com essa questão de que o imigrante brasileiro que empreende aqui, o micro, né, André, muitas vezes não tem a opção ou a facilidade de encontrar ou de criar seu próprio departamento de comunicação, seu próprio departamento de marketing e criar estratégias aí para se destacar no mercado e tal. Então, acho muito legal que a gente do clube possa trazer uma pessoa como você para ajudá-los e trazer com generosidade sempre, que eu acho, a grande diferença do clube, né? A gente não é um clube de negócios para referral, não é um clube de negócios que vem aqui e simplesmente de maneira fria, né? A gente faz negócio, não é isso. Na verdade, o clube é um clube de empoderamento, né? Empoderamento comunitário, profissional e pessoal, né? Porque nós imigrantes aqui somos pessoas que passamos por não somente a questão, as dificuldades e os desafios de sermos imigrantes ou empreendedores, mas os dois juntos, que é um outro assunto, né, André? Não, com certeza. E eu acho bacana também que, enfim, toda essa questão da pandemia nos colocou nessa posição, né? Porque eu estou vendo justamente a comunicação se tornar Claro, acho que a comunicação é um aspecto importante de qualquer negócio, de qualquer instituição, mas no momento que, para você falar com o seu público, você realmente depende da comunicação, e a comunicação digital nesse caso, né? Eu acho que se a gente pode ver um aspecto positivo de toda essa situação negativa, é esse. Por exemplo,
Certamente aqui na nossa audiência, aliás, para a galera que já está acompanhando aqui a gente, não esqueçam de apertar aqui no aviãozinho que tem aqui embaixo na nossa tela e chamem a galera. Quem está almoçando sozinho aí agora, chamem para se juntar a nós aqui, para nos acompanhar nesse papo, que enquanto a gente fica sem almoço, vocês almoçam e aprendem alguma coisa aqui com a gente. Mas o fato de termos essas lives, né, usando esse exemplo aqui do Instagram, é sensacional, porque, para quem não conhece, o trabalho que a Ariadne faz aqui com o OC Brasil Business Club, era um trabalho que a gente tinha discussões riquíssimas, debates acalorados e muito bacanas, mas eram debates que ficavam restritos aos participantes dos eventos presenciais. E a gente tem essa oportunidade agora de se comunicar por meio da live, que nos foi imposta pela questão do Covid. Eu estava falando com a Ari, né, enquanto a gente estava fazendo nosso debate pré-live, né, o quanto é bacana, porque esse conteúdo não só fica registrado no canal do OC Brasil, para quem não pôde acompanhar, então a galera pode compartilhar, pode depois voltar e usar como referência de algum tópico que a gente discutiu aqui, mas também permite ampliar essas conversas e torná-las acessíveis para um grupo muito maior do que aquele que a gente impactava com os eventos presenciais, que a Ari sempre organizou. E entrando nesse assunto, André, da questão da utilização das redes sociais para a criação de conteúdo e para como é que a gente pode dizer hoje em dia? A gente tá no momento que a gente está demarcando nosso espaço digital, né? Uhum. E isso é fundamental e vai ser crucial para todos os negócios daqui para frente. Onde é que fica o limite do que é bom e do que vai ser ruim daqui para frente? Eu consigo ver mais aspectos positivos do que negativos. Se eu pensar em algum negativo assim relevante, com certeza eu vou comentar. Mas vamos começar com os positivos, né? Eu acho que um grande aprendizado já de quem foi obrigado, os negócios, os business que foram obrigados a conviver com a quarentena, é que todo mundo foi forçado a finalmente abraçar o digital. Então, assim, é engraçado que eu via muita gente que passava o dia inteiro no Instagram, como para uso pessoal, vendo o Instagram o dia inteiro, olhava para a família, via o filho, a filha também o dia inteiro no Instagram, no WhatsApp, no TikTok e assim vai. Só que, geralmente, esses empresários ou esses profissionais não faziam a ponte entre as duas coisas. O que eu quero dizer com isso? Ele, como pessoa, consumia quase tudo de forma digital. A família dele ao redor dele também fazia isso. Porém, o negócio dele era ainda muito centrado no analógico. Ou seja, são empresas ou profissionais que ainda não têm uma presença digital estabelecida. E hoje, mais do que nunca, isso vai ser fatal e primordial. Se você não souber se vender no digital, se você não tiver uma presença digital, seja você como indivíduo, como profissional, seja você como empresa, você está morto praticamente, porque o Covid veio só para acelerar esse processo, que já era muito intenso, né? Então, hoje, quando tudo isso passar, e felizmente vai passar o mais rápido, assim que sair vacinas, né? O mundo vai sair muito diferente no final desse túnel. Vai ser um mundo que o digital vai estar permeando todas as relações de uma forma intensa, de uma forma muito acelerada, de uma forma que a gente nunca tinha visto antes, né? Então, eu posso dar até meu exemplo. Eu me considero muito digitalizado, né? Mas, por exemplo, eu não tinha o hábito de fazer supermercado digital. Eu preferia ir pessoalmente, porque não confiava na qualidade das frutas que vinha, não confiava alguém indo lá pegar um legume para mim com qualidade. Só que, como nessa situação eu fui forçado a usar serviços de supermercado digitais, e eu, por preconceito, não usava antes, a tecnologia, a logística desse negócio, ela é muito melhor hoje em dia. Então, hoje, quando acabar a quarentena, e os preços também são muito equivalentes ao preço de eu ir na loja pessoalmente, no mercado pessoalmente, né? Sim. Então, hoje, eu me vejo, após quarentena, sendo um consumidor de supermercado digital. Eu me vejo hoje consumindo também serviço de assinatura de entrega de comida, que hoje você tem
aqui nos Estados Unidos você tem, sei lá, pelo menos 10 grandes players que entregam refeições em casa para a semana inteira, para a família inteira. E a preços por refeição que são mais baratos até do que a restaurante. Eu também me vejo mais no pós-Covid usando mais o take-out, que o processo agora é muito prático e muito fácil, né? Até diminuindo as minhas idas a restaurantes, que eu gostava, eu tinha o hábito de sair bastante, né? Você teve, com a reabertura do comércio aqui aos poucos, aqui na região de Orange County e Los Angeles, você teve a oportunidade já de ir a um restaurante ou de ir fazer uma compra em um não essential business? Já, assim, eu por opção própria, eu não fui em restaurante nenhum para jantar ou almoçar ou ter uma refeição no restaurante em si, mas eu tenho usado o serviço de take-out de vários deles. Então, eu tenho o hábito de, várias vezes da semana, sair para comprar algo no esquema take-out, no esquema para trazer para casa, né? Porque eu acho que a experiência em casa ainda é melhor do que restaurante, né? Eu Hoje em fui. dia. Eu fui, André. Eu fui em alguns restaurantes. Aliás, eu tenho ido em alguns restaurantes aqui na região e achei uma das curiosidades que eu achei de novidade mesmo, né? Nessa era durante a quarentena ou Covid-19, eu acho que é a utilização do móvel. Isso está vindo, já era uma tendência muito forte, né, André, da gente utilizar o telefone, né? Como principal equipamento, eu acho que de comunicação, mais do que o computador hoje em dia, mas no restaurante, nos restaurantes que eu pude ir, né? O que eles não dão mais o cardápio, né? Você não tem mais o acesso ao cardápio para você ir lá folhear o cardápio, né? Nos que eu fui aqui, eles têm um código de barras e aí meu telefone tá aí, você acessa. Achei a tecnologia tão fantástica. Uhum. Você simplesmente coloca a câmera do seu telefone naquele código de barras e a partir dali já vem pop uma página no seu Safari do menu daquele restaurante para você escolher. Achei isso fantástico, gente. Então, essas pequenas mudanças que a gente está vendo, e como essa situação do Covid realmente está se pendurando, está pendurando aí por meses, é tempo suficiente para mudar hábitos na sociedade. Então, se você não tiver uma estratégia de comunicação para o digital, ou uma versão digital do seu business para essa nova realidade social, esses novos hábitos estão sendo criados em meses de uma mudança forçada de costumes, o seu negócio vai morrer. Ou você, como profissional, também vai ficar para trás. Independente da sua área. Pode ser, enfim, você trabalha com a área de saúde, seja lá qual for a sua área. A atual pandemia está refazendo aí os hábitos da sociedade e esses hábitos todos são mediados por plataformas digitais, então, como o QR Code, aí no caso que você deu, seja por apps, seja por sites. E se você não tiver uma estratégia preparada para isso, você não existe. Porque se você não tiver uma maneira, ou estiver pensando uma maneira de se comunicar com o seu público, com os seus clientes, de forma constante nessa nova realidade, você deixa de existir. E o que acontece quando as pessoas não ouvem mais você? Porque hoje, e até uma coisa que muita gente me pergunta, né? Assim, André, você trabalha para a Blizzard, que é uma empresa de videogame, né? Qual que é o seu maior concorrente? Eu digo, o meu maior concorrente não são outras empresas de games. São, por exemplo, plataformas de streaming, um Netflix, por exemplo, né? Porque as plataformas de streaming, elas, até pelo formato de ter séries para a galera maratonar no fim de semana, né? Quando a pessoa fica com o olho grudado naquela tela, ela não tem o olho disponível para outras telas, seja a tela do computador, do videogame ou do celular. Então, você tem que entender que o maior competidor da maioria das pessoas hoje, a gente está competindo pela atenção, pelos olhos das pessoas. Porque a gama de serviços é tão grande e a tela é única. Você que está acompanhando a gente aqui, está olhando para a tela do celular. Então, enquanto nós aqui estamos brigando para vocês ficarem olhando para a gente, tem o Netflix brigando pelo seu olho. Tem uma Globo brigando pelo seu olhar. Enfim, deve ter alertas passando aí na sua tela
brigando pela sua atenção. Então, hoje a gente está numa guerra de atenção. E como tem muitos atores nessa guerra, ou seja, é o videogame, é o streaming, é a TV, é o concorrente, é notícia do Covid, é a família, é o WhatsApp, é o Telegram, é o TikTok. Enfim, a lista aqui é gigantesca. A concorrência por atenção é tão grande que isso acaba também criando um déficit de atenção. As pessoas não passam muito tempo olhando para você, ou para o seu negócio, para você profissional. E o que você vai fazer para reter esse olhar o máximo possível em você profissional, ou você marca, ou você empresa? Essa é a grande questão. É a questão que volta àquela pergunta inicial que eu tinha feito, né? Qual o limite disso, né? Qual o limite dessa exposição que é necessária agora de se criar qualquer coisa e de se criar boas e relevantes, né? Relevantes conteúdos, né? Que possam ser acessados gratuitamente por um limite também, né? Para todas essas pessoas, também dentro de canais corretos, né? Hoje em dia, André, quais são os canais que você recomendaria, assim, para quem está começando a criar essa plataforma digital? Eu diria que, bom, isso que a gente está vendo aqui, a live, né, para falar especificamente de plataformas, né? No Instagram não tem, no momento, recurso melhor que a live. Por quê? Porque ela, primeiro, o Instagram, acho que a gente tem que dar até um passo atrás para explicar como o Instagram funciona, né? Uhum. Porque o Instagram é outra empresa que está nessa guerra por atenção das pessoas, igual eu, você e todo mundo, todas as marcas aí ou empresas que representam a gente. Então, o que o Instagram quer? Você deve ter percebido que o Instagram não permite você clicar em links, né? Quando você coloca um link no seu post, ele não permite você clicar. Só para quem tem mais de 10 mil seguidores, que tem até o recurso do swipe up, do deslizar. E mesmo quando você desliza, você vê o conteúdo dentro da tela do Story. Por que isso? Porque o Instagram não quer que você saia do Instagram. O Instagram, ele quer que você fique com o olho grudado nele, porque ele ganha dinheiro com publicidade. Quanto mais tempo o seu olho está no Instagram, mais tempo ele vai expor publicidade para você e mais ele vai ganhar com investimento em publicidade dentro da plataforma. Então, a live, o Instagram notou que a live é um recurso que gruda o olhar das pessoas dentro do Instagram. Então, por isso que em muitos momentos você vai ver que tem 10 pessoas fazendo lives ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles sabem que quando uma audiência vê uma pessoa, um rosto conhecido, alguém que ele segue nesse formato de live, ele acaba ficando uns minutinhos, ou passando em várias lives, né? Então, primeiro, o Instagram em si tem interesse que você faça lives, porque essas lives vão ajudar o Instagram a reter os seus seguidores dentro dele, ao invés de seu seguidor sair do Instagram. Então, isso é positivo para a plataforma. Isso acaba sendo positivo para você também, óbvio, né? Porque quando você faz lives, até com parceiros, com outros amigos, não só você, do ponto de vista pessoal, você acaba aprendendo nessa conversa profissional, igual a gente está tendo aqui, uma conversa que a gente sempre sai aprendendo algo, né? Mas também a audiência do seu convidado acaba sendo exposta a você e vice-versa. Então, esse jogo todo é um jogo que todos acabam ganhando muito, né? Porque tem essa transferência de audiências e você acaba apresentando um convidado para a sua audiência, que talvez a sua audiência tenha interesse, e vice-versa. Então, e isso vale para qualquer negócio. Então, seja você tem um salão de beleza, seja você, enfim, trabalha numa empresa gigantesca, você tem que pensar como é que eu posso, o que eu tenho aqui no meu dia a dia, que eu posso transformar em live, ou que eu posso chamar alguém para falar sobre esse assunto. Por exemplo, tem um salão de beleza, poxa, todo mundo precisa cuidar do cabelo, então todo mundo está com o cabelo horrível, né, nesses últimos meses. Então, o que eu posso fazer para minha audiência, que eu possa transmitir um conhecimento que ela possa aplicar em casa em formato de live? O segundo ponto, que também muita gente confunde quando a gente fala de Instagram. O Instagram, ele é uma plataforma de serviço. Então, se você quer usar ele do ponto de vista profissional, você precisa pensar o que eu estou oferecendo para a minha audiência que ela vai usar e vai ganhar alguma coisa para ela. Ou seja, quando você usa o Instagram do ponto de vista, assim, só para fins pessoais, então é bem aquela questão do Instagram vaidade, né? Então, mostro eu no fim de semana, mostro eu com minha família, mostro eu
comendo, mostra minha comida maravilhosa. Então, isso, para fins pessoais, ok, tudo bem, não tem certo nem errado. Mas se você quer transformar o seu Instagram numa ferramenta profissional, uma ferramenta que vai ajudar o seu negócio ou a sua empresa, você tem que pensar, o conteúdo que eu posto aqui, as informações que eu posto aqui, elas são úteis para as outras pessoas que estão me acompanhando, ou para mais pessoas que eu quero atrair para o meu Instagram. Claro, é ok de vez em quando mostrar a foto da família, a foto da comida, do cachorro e assim vai. Mas se o seu conteúdo é 90% esse tipo de conteúdo, você deve se perguntar, quem teria interesse em saber o que eu comi ontem? Quem tem interesse em ver meu cachorro, por mais fofo que ele seja? Quem tem interesse em ver minha família? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro na hora que a gente se expõe nas redes sociais, na verdade, né, André? A gente pode ter a rede social profissional do negócio e a rede social pessoal. Talvez seja a melhor indicação, né? Onde você mantém esse relacionamento pessoal com as pessoas com que você conhece e a outra para o seu profissional. Embora dê muito trabalho, né? No final das contas, vai dar muito trabalho. E essa questão, ela às vezes me parece até um pouco perigosa, sabe, André? Esse investimento que a gente está tendo, que é obrigatório a gente ter agora, né? Em presença digital, em presença online. Pô, todo mundo tem que fazer isso, a gente já sabe disso. A gente tem que criar bons conteúdos, diversificar na estratégia, ser consistente, né, André? Porque também tem isso. Tem o outro lado. Você parece só de vez em quando, você não cria uma conexão com o teu público, né? Ou o público que você quer atingir. Então, você não se mantém na cabeça dele, né? Então, é importante que a gente tenha um esquema consistente e que mande essa mensagem, eu acho, a mensagem do seu negócio, a mensagem de como você soluciona o problema do seu cliente, né? Com essa consistência. Mas, essa semana também, a gente viu aí que o Facebook perdeu ou se desvalorizou imensamente. E isso me deixou extremamente preocupada, assim, ou eu não sei essa palavra, André, mas eu não sei se é porque eu tô aqui há muito tempo. Eu fiquei reflexiva. Eu fiquei refletindo. É isso? Existe essa palavra em português, meu Deus? Reflexiva? Pensativa? Não sei. Bom, sobre essa questão, porque a gente acabou de falar sobre a necessidade dessa estratégia digital e, ao mesmo tempo, aí a gente está vendo aí que eu achei positivo, particularmente falando, esse posicionamento das marcas sobre a falta de iniciativa do Facebook em relação ao discurso do ódio. E aí elas saem para boicotar, né? Para causar um efeito, para causar um choque, né? Na companhia. E aí a gente fica assim, bom, então estamos todos à beira de um colapso. Será que a gente está pensando em uma estratégia num mundo que talvez seja mais vulnerável do que a gente imagina? Não, com certeza. E o que me impressionou em toda essa história do Facebook é que isso veio de um movimento que nasceu aqui nos Estados Unidos, enfim, é uma pessoa, foi um ex-Google, se não me engano, ele criou um movimento que começou a ganhar força no Twitter, conclamando as pessoas, as empresas, quer dizer, a não investirem em plataformas que não têm ferramentas ou que não têm um trabalho adequado de coibir ou de evitar discursos de ódio, discursos ilegais. E foi interessante, de novo, volta ao tema aqui da nossa conversa, que é o papel da comunicação hoje em dia, como ela é fortíssima e como ela consegue chegar no alcance do nível que está, como você bem falou. Até a Cíntia está me lembrando aqui, o Stop Hate for Profit. Esse era o nome que eu queria lembrar. Obrigado, Cíntia, por ter me lembrado. Então, esse movimento que nasceu a coisa, o quê? Quer dizer, ele já existe há mais tempo, mas ele ganhou força, coisa de 1 mês e meio, 2 meses, nem isso. Como ele conseguiu chegar a um nível de uma Unilever, que é um dos maiores anunciantes digitais do mundo, a falar, não vou investir no mercado de Facebook americano, por exemplo. O que é uma coisa também importante de lembrar, que a maioria das empresas, pelo menos por enquanto, elas estão parando com investimentos aqui nos Estados Unidos. Algumas já anunciaram ramificações fora daqui da América, mas o foco ainda é Estados Unidos. E outra coisa também que eu fui procurar,
que era o quanto que essas empresas, né, as grandes empresas, representam no bolo de lucro do Facebook. E ainda é baixo, né? Então, se todas essas empresas saírem, ainda é um volume de menos de 10% da receita do Facebook com anúncio, né? Então, um monte de negócios, o Facebook pode simplesmente falar, não estou nem aí. Mas óbvio que não, 6% e essas marcas, né? É importante, claro, para a reputação, e isso pode desencadear todo um movimento aí que vai além dos 6% que essas grandes empresas que já anunciaram que não vão investir em Facebook, possa esticar e prejudicar ainda mais a receita da plataforma. Mas o importante de tudo isso é que, se não fosse as redes digitais, essas empresas nunca chegariam, ou a questão, né, do anúncio aparecer junto com páginas que promovem discurso de ódio, ou canais que promovem discursos ilegais, nunca chegaria à dimensão que chegou. Ela só chegou o que chegou porque teve essa combinação de comunicação por vias digitais. Porque você consegue dar uma escala muito maior para a sua comunicação. Então, até outra coisa que todo profissional precisa pensar, principalmente profissionais que vêm de hora, né? Então, por exemplo, você tem um restaurante, você está vendendo a sua hora de trabalho em troca de um dinheiro, ou seja, você, quando eu digo o proprietário, o garçom, você soma todas aquelas pessoas que estão lá, o restaurante vai ficar aberto 8 horas por dia, e em troca disso você vai receber dinheiro pela comida que vende, certo? Mas isso não dá escala, ou seja, o limite para você faturar é o limite das horas do dia. Então, isso tem um limite, obviamente. Ele não pode trabalhar 24 horas por dia, ninguém pode. Mas quando você vai para o digital, esse digital permite sim você fazer uma mensagem que empresas não investam em plataformas que, de alguma forma, não coíbem discurso de ódio de forma efetiva. Você consegue com uma mensagem chegar a milhões de pessoas, a ponto de essas grandes empresas resolverem não investir mais, que é uma coisa que a gente não conseguia imaginar, né? Porque antes essa discussão ficava restrita, enfim, não aparecia, né? Então não impactava a visão das empresas, e as empresas não ligavam. Hoje é visível isso, né? Então eu acho louvável, eu acho que, de novo, bate com o tópico aqui da nossa conversa, que é como a comunicação e a comunicação digital precisa ser um pilar de preocupação. Seja você... Não é uma coisa de empresa grande, não é uma coisa de... Você pode ter um negócio pequeno, você pode ser um freelancer, você pode ser um business que é só você. Você tem que ter uma presença digital, você tem que se preocupar como você aparece digitalmente, você tem que pensar a estratégia de comunicação da sua empresa nesse contexto digital. Se você não fizer isso, vão ter outras pessoas fazendo, e, de novo, como a gente acabou de falar, a briga aqui hoje é pelos olhos, né? Pelos olhos e a atenção das pessoas. Se você não fizer, o seu concorrente vai fazer, e a atenção hoje ela é muito volátil, né? É muito difícil você ter pessoas fiéis, né? É muito fácil a pessoa ficar infiel a uma marca, uma empresa, a um profissional. Por que você acha, André, que o posicionamento do ódio ele se destaca mais do que nessas comunidades digitais do que o posicionamento do amor, né? Das coisas positivas? Acho que é uma pergunta assim, para falar com profundidade, talvez, enfim, a galera de psicologia, antropologia possa falar, porque eu sei que tem um componente humano, né? Mas o que eu posso falar de observação é que acaba rendendo mais, né? Infelizmente. De novo, é o que dá mais. E uma coisa leva a outra, né? Por quê? Porque quando você coloca uma coisa que gera ódio, ou é polêmica, ou gera discussões, isso aumenta o engajamento. Ou seja, tem mais pessoas comentando, mais pessoas compartilhando, mais pessoas debatendo. Então, isso faz com que o algoritmo da plataforma, porque todas essas plataformas funcionam com base em algoritmos, né? O algoritmo entende que aquela discussão é uma discussão mais relevante, porque ela está tendo mais movimento. E isso ela faz com que a discussão apareça de forma mais proeminente, né, para outras pessoas. E você acaba entrando num círculo aí que aquele assunto que gerou uma discussão, enfim, raivosa ou ilegal, ele apareça para mais pessoas, não porque é bom, porque é correto, mas sim porque teve mais debates. E isso faz com que mais pessoas vejam.
E aí mais pessoas vendo, mais pessoas entram no debate. E assim a máquina do algoritmo funciona. E temos que lembrar que é interesse das plataformas que, de novo, nosso olho fique lá dentro. Então, se estão tendo discussões acaloradas, o algoritmo está mostrando para mais pessoas, e mais pessoas, ao invés de almoçarem, estão no Instagram, no WhatsApp, debatendo política, é melhor, porque o olho da pessoa vai estar dentro da plataforma, não fora, e quanto mais olhos dentro da plataforma, mais pessoas veem os anúncios, mais dinheiro ganham de investimento em mídia, em publicidade. Então, por isso que as empresas, certamente, enfim, eu não vi detalhes do posicionamento, que eu saiba, elas, Unilevers e afins, só falaram que não iam fazer, mas não entraram em detalhes dos porquês. Mas imagino que as empresas, ao decidirem isso, levarem em consideração, poxa, quero ser parte disso, né? Talvez não queira. Então, mas tem que entender que tudo isso faz parte do mecanismo que sustenta as redes sociais. Quer dizer, E o cerne está na atenção, na briga por atenção. É a velha máxima, falem mal, mas falem de mim, então, né? Exato. Então, hoje, quem é do Brasil, quem é de São Paulo, eu acho que é só de São Paulo, né? Não, São Paulo e Rio têm seus equivalentes, né? Quem é de São Paulo vai lembrar do Notícias Populares, que era um jornal que só mostrava a tragédia, né? E quem é do Rio vai lembrar do Extra, que existe até hoje, né? O Extra ainda existe. E as capas do Extra, quem tiver curiosidade, vai no Facebook, que eles têm capas sensacionais, pelo menos do ponto de vista de comunicação. A gente tem, claro, questionáveis do ponto de vista ético. Mas esses jornais popularescos, eles... a Sol está aqui do exemplo do Ratinho também, verdade? Todos esses programas populares, eles partem do princípio que a galera gosta de ver polêmica. Ela gosta de ver debate, gosta de ver João Kleber, todos esses exemplos. Por quê? De novo, tudo para ganhar atenção. Isso que eu estou falando agora de guerra pela atenção não é uma coisa nova que veio com o digital. Já existia lá atrás. A Globo tinha interesse que você assistisse a Globo, não que você assistisse o SBT. Aí o SBT vem, quando na época do Gugu, e faz a banheira do Gugu, com um monte de gente de biquíni lá e sunga, pegando sabonete 4 da tarde na televisão. Porque isso atrai a atenção das pessoas. E as pessoas vão ficar lá vendo o SBT ao invés de ver a Globo. E mais pessoas vendo o SBT, faz com que o SBT chegue para os anunciantes e falem: anunciantes, ponham dinheiro aqui no meu programa do Gugu, que tem a banheira, porque a banheira vai fazer o produto aparecer mais olhos. O Big Brother, que a gente acabou de ter uma última temporada encerrada, é a mesma lógica. Então, a lógica que sustenta esse ecossistema todo é essa lógica. Plataformas trazendo olhos para dentro delas. Quanto mais olhos dentro delas, mais elas conseguem chegar para o mercado publicitário. E esse mercado publicitário, até então, pelo menos, eu só queria saber dos olhos. Quanto mais olhos no meu conteúdo, no meu anúncio, melhor. Mas o que todo esse movimento está trazendo agora é um qualitativo, é um fator qualitativo. Então, marcas que nem a Unilever, elas não querem apenas mais os olhos, mas sim também a qualidade desses olhos. Que olhos que estão olhando para a minha marca, né? Então, ela não quer todos os olhos, como era até então, né? Sim, exatamente, exatamente. E em relação à questão do relacionamento entre pessoas nas redes sociais, me veio na cabeça aqui agora que eu assisti um desses casos de shaming de uma mulher americana que se recusou a usar a máscara, né? Você viu isso? Para entrar no Starbucks aqui. Eu não vi. Eu vi um caso na Flórida recente, mas eu confesso que eu não li a matéria. Eu só vi a manchete e eu não consegui ver a matéria ainda. Eu vi ontem à noite, não sei se é aí mesmo. Pois é, mais uma pessoa que tentou ser atendida sem máscara, e o funcionário disse: olha, a policy, né, as regras do Starbucks para atendimento, elas são rigorosas em relação ao uso das máscaras, então a senhora, por favor, deu a máscara para ela, e acabou sendo um barraco, e ela não aceitou, e não satisfeita em fazer um barraco lá na hora, né? Ela publicou uma foto do funcionário que usava máscara e shame, cara. Não, porque esse botou o nome dele, olha isso nas redes sociais, na rede social dela. Colocou o nome do funcionário, o endereço do Starbucks aqui e a reclamação, né? E aí me veio na cabeça a quantidade de pessoas que foram defender o cara, né? Na última vez que eu vi, acho que foi ontem, tinham mais de 25 mil comentários naquela página, naquele post dessa. Eu fui na rede social dela, né, para ver o que e ela realmente deixou lá, e ela mantém um discurso de ódio, ela mantém um discurso contrário, né, às prevenções ao coronavírus.
Mas o que me traz esse assunto é essa questão. Então, as pessoas estão lá reclamando da postura dela, né? Mas foram mais de 25 mil. Entende? Então, quer dizer, aquilo ali foi um show à parte daquela mulher, né? Que gerou uma atenção enorme na página dela. Ela é fotógrafa também, professora de yoga. Então, eu fico pensando assim, se a gente não tem que nos educar também dentro dessa nossa nova vida, de que vale muitas vezes a gente não só ignorar uma pessoa, um comportamento como esse, nos controlarmos, aliás, mas como ignorar também, porque talvez o que ela quisesse fosse essa atenção, e tem gente muito maluca nesse mundo que só quer isso, né, André? Então, quanto mais você tá lá reclamando, quanto mais você tá discordando dela, quanto mais você tá xingando ela, mais audiência essa mulher tá tendo, gente. Sim, exato. De novo, a maioria das pessoas que são usuárias de social media, elas não têm noção de como funciona esse mecanismo, né, de guerra pela atenção, de investimento de mídia. Então, por não ter conhecimento, elas pensam que entrar nesses debates é um debate, igual eu discuto com meu tio aqui sobre política, eu vou discutir com alguém na internet. Mas não. Não só é uma perda de tempo também, que você podia fazer isso, coisa mais útil com o seu tempo, mas a partir do momento que você entra nesses debates acalorados em qualquer assunto em social media, você está jogando óleo nessa engrenagem chamada algoritmo e na guerra da atenção. De novo. E é o que elas querem. Novamente, as plataformas querem os seus olhos nela, não em outros. Então, quanto mais você entra, mais você está sendo um ator contribuindo para isso. E tem outra coisa também que a maioria das pessoas não se dá conta, as pessoas que usam social media do ponto de vista como usuários comuns, né, não profissionais. Que é um ditado que eu já vi vários influenciadores falando e eu concordo com essa frase, né? Quando você não paga por um produto, você é o produto. Então vou até repetir porque é importante a gente ter essa consciência. Quando você não paga por algo, você é o algo. Então, Uau. E é assim como o Facebook, Instagram, o YouTube, TikTok, todos eles, né? O fato de você usar eles de graça, ele não é de graça, ele está usando a sua atenção para a renda deles vem de anúncio. Então, quanto mais olhos tiverem na plataforma, mais eles faturam com esses anúncios. Então, nós somos o produto. Então, nós dois, estamos trabalhando para o Instagram, de graça. O Instagram está usando aqui esse nosso papo para alimentar aí os números deles, para eles poderem falar que tem X milhões de pessoas consumindo Instagram por dia em Irvine, por exemplo, em Orange County, ou nos Estados Unidos. Então, nós somos parte desse grande produto que é a massa de usuários que o Instagram oferece para o mercado investir nele, né? Então, quando você tem essa consciência, primeiro, que você é o produto dessas redes sociais e que você está alimentando justamente o mecanismo que é o mecanismo central da receita das redes sociais, aí tudo bem, aí parte do princípio que você, por exemplo, eu conscientemente sei disso tudo e conscientemente estou aqui, participo e, enfim, trago benefícios para mim, mas eu estou aqui de forma consciente. Eu, particularmente, não entro em discussões online, que não sejam debates nossos profissionais aqui, igual esse que a gente está tendo, porque eu sei que não é algo que eu quero contribuir e não é algo, não só do ponto de vista de tempo, eu prefiro usar meu tempo para outras coisas mais interessantes, mas também porque eu sei que não vai dar em nada, né? Assim, é uma discussão que não agrega em nada e acaba agregando só para os algoritmos das plataformas, né? Exatamente, é uma distração, na verdade, para as nossas vidas. E, infelizmente, a gente assiste microempreendedores utilizando dessa estratégia deprimente para conseguir atenção, né? E isso, eu acho que o efeito disso na marca de pequeno empreendedor é ainda mais pesado, né? Do que, não sei, talvez os dois juntos, mas é muito difícil, às vezes, a gente olhar para um microempreendedor ou um solo, né, empreendedor e perceber que ele utiliza dessas estratégias de corpo, né, de body conscious, ou de comportamento, de briga, de ódio, para poder promover a marca dele a qualquer custo, né, André? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né?
Isso me lembra outro aspecto também da comunicação digital que muitas pessoas esquecem, né? É, que é o que você põe na internet nunca será esquecido. Nunca Verdade. será, nunca será. Então eu falo para a pessoa assim, você tem problema você tem preocupação de ter fotos suas expostas, tem alguma coisa bem íntima sua exposta, não coloque. Porque se você tem isso no seu celular, você tem isso na rede social, você tem que partir do princípio que eventualmente isso pode cair em público de alguma forma. Ou isso pode ser lembrado ou recuperado, né? Mas claro, isso são casos extremos, né, de invasão, de hackers atacando e afins. Mas assim, para o dia a dia, a gente tem que lembrar mesmo que o que tem na internet, o que está na internet não é esquecido. Porque quando na época pré-redes sociais ou pré-digital, vamos supor casos clássicos, né? O caso da Suzane, né, que assassinou os pais, né, no Brasil. Hoje, claro, os sites relembram essa história, ainda mais porque parece que ela está para sair, ou todo ano ela sai, enfim, o pessoal retoma o caso a história dela, né? Mas a história dela não está tão viva na nossa lembrança, por quê? Porque ela aconteceu na época de jornal. Então, sai no jornal, ou sai na TV, parou de falar disso e se esquece. Igual o próprio... a gente viu isso aqui nos Estados Unidos bastante, né? O Covid estava ocupando o noticiário, as mídias sociais, as redes comunicacionais aqui dos Estados Unidos. Aí teve o assassinato do Floyd, que levou ao Black Lives Matter, todo o movimento, e por umas duas, 3 semanas, o Covid deixou de existir. Ele desapareceu. Ninguém fala mais nisso, parece que a cura chegou. Aí passado a atenção em torno do movimento, agora todo mundo se ligou que o Covid voltou. Então ele não sumiu, ele está aí de novo. Então volta para as notícias. Pior, né? Porque agora voltou pior. Agora estamos no pior do pico, voltando ao pior do pico. Exato. Então, mas nessa época pré-redes sociais, que a gente só se informava pela televisão, pelo jornal, que eram ou revistas, né? Que são meios de comunicação efêmeros, ou seja, sai lá, depois você viu ou leu, desapareceu. Você não está no seu radar, você esquece. E é muito difícil. Por exemplo, bom, a gente trabalha isso, a gente sabe que funciona assim. Se eu quiser ver uma matéria da Globo, do SBT ou da Record antiga, eu posso ir pessoalmente lá na Record, e eles têm um departamento de arquivo que eu pago uma taxa e ele vai me dar um DVD, um Blu-ray, com o conteúdo que eu pedi de 40, 50 anos atrás. Mas para pessoas comuns isso não existe, né? Só para quem trabalha com isso. Mas hoje com a internet, tudo que você coloca lá, está lá. E eu acho que o caso mais emblemático recente é o caso do ministro da Educação brasileiro, né? Que não está eleito ainda, não tomou posse ainda, né? Acabei de ver, né? Pediu demissão sem tomar posse. Já tomou. Eu nem vi isso aí, eu nem vi agora as últimas notícias, estava em reunião. Acabou de sair aqui, ó. Então não tinha visto isso. Peraí, deixa eu ver aqui, só porque eu vi e não quero falar bobagem, mas eu recebo a notificação do Globo, da revista, e diz assim, é isso mesmo, olha, o professor Carlos Alberto Decotelli não é mais ministro da Educação. Enfim, só para ter certeza. Ele é o grande exemplo, né? Por quê? Ele foi lá, né? Ele foi lá, tem 2 aspectos nessa notícia aí. E, de novo, discussões políticas à parte, falando só na comunicação, né? Do fator comunicação desse fato, né? Então, ele foi alçado a ministro, né? E ele foi alçado como ministro pelo presidente Bolsonaro, que fez um tweet falando dos diplomas dele, da trajetória acadêmica dele, e imediatamente as pessoas foram atrás para descascar o passado dele. Então foram no currículo Lattes, que é o currículo dos acadêmicos brasileiros, né? A plataforma do governo, que todo mundo que estuda tem que ter o currículo lá oficial. E foram lá. E aí, por meio da comunicação, então acharam que já tinha coisas estranhas lá. Aí as pessoas também, hoje é muito fácil, entraram em contato com a faculdade que ele fez, ele cursou na Argentina. E lá descobriu-se que ele não concluiu a tese de doutorado dele. Logo, ele não pode ter o título de doutor. Aí se foi atrás da faculdade que ele cursou na Alemanha, no pós-doutorado. E lá também descobriu-se que ele não concluiu, ou que ele não tem o título da faculdade em si. Então, em questão de uma semana, esse passado todo dele que ele usava aí no seu dia a dia,
foi aflorado e ficou público bom, e resultou nisso que eu vou te contar pra gente aí. Coisas que me chamam a atenção nessa história do ministro, o André. A primeira, o fato de ter sido realmente descascado, né? O passado dele ter sido revirado para confirmar esse currículo dele aí, que foi impressionante. Ou cancelado, é a gíria que está se usando no momento. Você está cancelando a pessoa digitalmente. Cancelou total. E a segunda coisa foi a falta de preocupação, infelizmente, do presidente da República em falar sobre isso, né? Talvez sem checar realmente, né? Ter uma fonte segura da qualificação das pessoas que estão trabalhando com ele, né? Não sei se são todas, né? E também imagino quão difícil deve ser para ele ter esse controle, né? Mas serve de lição aí, ó. Acabei de olhar no site para ter certeza de que não era uma especulação, né? A gente precisa ter esse hábito também de falar sobre coisas que a gente leu e tem propriedade sobre o fato, né? Exato, porque todo esse mecanismo que a gente está discutindo aqui, obviamente, os governos, políticos, todos eles sabem que é assim que funciona e eles tiram proveito disso ao seu favor, né? Começou lá atrás, eu diria que o Obama foi o primeiro que fez uso das redes sociais, ele se ligou, né, da importância das redes sociais para fins de eleição, do ponto de vista de comunicação, ele conseguia atingir um público muito maior, porque ele sentiu lá atrás, no primeiro turno dele, o quanto que as pessoas consumiam muito mais informação via internet do que via televisão ou jornais, que era enfim, o que se fazia na época. Quando chegou trazendo para o Brasil, a eleição do Bolsonaro foi clara, né? E, de novo, sempre olhando pelos olhos da comunicação, não quero entrar aqui no debate certo ou errado ou político, né? Mas eu lembro que o PT tinha um tempo de TV gigantesco, né? E fazia programas assim, super acabados, profissionais. Eles sempre foram muito bons em comunicação, né? O PT, do ponto de vista estético, pelo menos, e comunicacional. Porém, eles apostaram na TV e as pessoas não consomem mais TV. E o Bolsonaro mesmo, não tendo o acabamento estético da campanha dele, que nem o do PT, conseguiu, né? O acabamento estético do Bolsonaro era muito próximo àquilo que eu vejo de nós aqui. Eu aqui humanizou, no meu né? escrito. Ele trouxe, eu acho que ele realmente soube, não sei se foi um acidente ou não sei se ele teve uma estratégia para isso. Eu não acredito em acidente nessa esfera, não. Jura? Mas eu não sei, porque ele trouxe muito fortemente essa questão de humanização, né, dentro da política. Verdade. E a questão do Trump também, assim, todos esses, os políticos estão vendo que, de novo, a massa populacional vê o bate-papo André Ariadne e depois um político falando, é igual. Eles não conseguem ver muito mais a distinção. Isso é um ator profissional na televisão e tem luz. Não, é tudo meio igual. As pessoas não veem essa transição acontecer mais como elas viam antigamente. Então, quanto mais a sua estética é parecida com aquilo que a pessoa consome no dia a dia, mais legítimo a sua comunicação vai soar. E para quem é político, ela trabalha com isso, né? Qual que é o sonho de qualquer pessoa? O sonho de qualquer pessoa é ter meu melhor amigo o presidente, ou meu melhor amigo na política. Por quê? Porque isso vai me trazer vantagens, né? Então, quando o Bolsonaro, o Trump, qualquer um, não é só de direita ou esquerda, todos os políticos estão usando esse expediente. Eles sacaram que a comunicação, digamos, tosca, ou seja, sem aquele acabamento profissional que se tinha nas campanhas anteriores, no contexto que a TV era mais forte, hoje não precisa ser assim. E, aliás, se é assim, acaba ficando muito falso. E as marcas também veem isso, né? As marcas cada vez mais fazendo anúncios que antigamente a gente consideraria tosco, consideraria mal feito. Mas não, isso é feito com intenção. Porque você, de novo, usando os stories. Hoje a galera passa muito tempo em stories, passando o dedinho, né? De story por story. E no meio deles tem propagandas. E as propagandas que mais chamam a atenção são as toscas. Por quê? Porque elas não parecem propaganda. Ela parece um story de alguém. Nossa. Então, se a propaganda hoje ela é muito bem acabada, estética, a gente já tem um bloqueio, né, contra a comercial. Você sabe, isso é muito bem feito, é comercial. Então, naquele momento, o meu dedo passa batido. Então, eu até vi, eu não vou ter aqui os links para comentar, mas
eu vi dois anúncios muito bons de stories de Instagram, que justamente eles usaram expedientes, o expediente do Tosco. Então, é uma marca vendendo sabonete naturais para o público masculino. Então, era um cara assim, normal, não tinha roupa bem produzida, nada. Era uma pessoa normal, falando dos benefícios do sabonete, de uma forma engraçada. Então, aquilo me chamou a atenção. Não tinha cara de anúncio, tinha cara de um story de alguém. E uma outra marca acho que de travesseiros, eles estavam vendendo um travesseiro que eles criaram que é quadrado, que de acordo com eles é melhor anatomicamente para dormir. O mesmo expediente, até pareceu o mesmo ator. Porque era a mesma coisa, era um visual todo bem tosco, ou seja, parece uma live caseira, disfarçado de anúncio. Mas eu percebi que o meu cérebro, naqueles segundos, eu olhei mais para ele ao invés de passar direto. Eu quis Isso é ficar um muito pouquinho. importante, André. Isso é muito importante porque a gente está pensando assim, pô, a maioria das vozes vai acabar daqui a pouco nessa live, mas eu vou falar rapidinho. Para as pessoas que têm dificuldade de criar seus posts, né, esses microempresários, solo-empresários que têm dificuldade de criar um conteúdo para a social media, pensa em humanizar. Às vezes não, é como o André está falando, se aproximar do cliente com quem você é, com naturalidade, não precisa ter refinamento estético, né, André? Não precisa ser Com certeza. invisível ou horroroso, né? Difícil de entender, mas se mostrar genuinamente, né, o seu dia a dia dentro da sua profissão, do seu trabalho e for com consistência e você incluir naquilo ali uma forma de você ajudar as pessoas que estão te assistindo, eu acho que não precisa ser caro, né, André? Não, com certeza. Não precisa ser caro. Não, pelo contrário. Quanto mais tosco, melhor. É melhor que seja assim do claro, que seja de ódio, né? Do que seja barato. Não leve essa máxima do ponto de vista exagerado. Você está ouvindo a gente aqui, não me leve também Ele quis dizer o extremo, simples, né? de forma É igual. simples. O ponto é o seguinte, de novo, no meu caso, assim, no meu caso, de novo, eu tenho 40 anos aqui na Terra, com o meu cérebro sendo moldado ao que é um anúncio de TV. Assim, minha vida maior ainda é no lado TV, não no lado digital. Então, quando eu vejo aquilo no meu olho, eu sei que é um comercial. E eu sei que devo passar, porque eu não quero... Você compra a revista, para ver anúncio? Não, você compra a revista para ler o conteúdo da revista, né? O anúncio é uma fatalidade que está lá. Eu sei que sustenta a revista, então legal. Mas ninguém compra uma revista, paga o Netflix. Aliás, as pessoas pagam o Netflix para não ver anúncio, né? Que tem na TV. Então, o anúncio é uma fatalidade que sustenta os veículos de comunicação. Só que ninguém gosta, né? Muita gente, inclusive, tem... eu não tenho, porque eu sei que sustenta vários sites, né? Mas tem gente que instala o Adblocker, né? Programas para o Google Chrome, para os seus celulares, para não ver anúncio. Porque a maioria não quer. Então, nossos cérebros, e o cérebro de todo mundo, os consumidores, eles sabem reconhecer quando é um anúncio. E ele vai passar. Ele não vai olhar porque sabe que aquilo não é coisa legal. Mas quando se faz um anúncio que parece aquilo que ele consome no dia a dia, ou que é interessante, ou tem uma comunicação, um conteúdo atrativo, ele vai parar e olhar. E aí, se você tiver um bom produto, um bom serviço, ele vai ficar e vai consumir o seu produto. Então, é importante você também, às vezes, concordo, a pessoa vai lá, contrata equipe de televisão, luzes, coisas super profissionais para fazer um anúncio para o Instagram ou para qualquer rede social, e aquilo, às vezes, vai contra o propósito do anúncio. Ou seja, você vai vender menos por ser tão refinado e por ser tão profissional, porque a pessoa tem aquele autobloqueio psicológico a comerciais, a propagandas. Então, quanto menos você parecer profissional, melhor. Mas para você fazer de forma tosca, correta, você tem que ser muito profissional. E a gente vê aí pela classe política, de novo, não há pro acaso lá, tudo ali é muito bem pensado, ninguém ali é ignorante, ninguém chega naquele ponto sendo ignorante. Tudo ali é muito bem pensado. Então, eu pessoalmente acompanho muito política, não porque eu quero entrar no debate, mas porque eu gosto de tentar desmembrar as estratégias por trás do que eles fazem, né? Então, eu adoro quando tem ano de eleição, porque é um ano que eu aprendo muito comunicação. Porque os políticos são um dos melhores comunicadores do mundo. Assim, de novo, tirando paixões, se você olhar só para o aspecto comunicacional, você tira muitas lições quebrando as estratégias deles, olhando o que eles fazem, né? É uma coisa que eu aconselho todo mundo. Mas vamos encerrar.
A gente tem que encerrar antes que cortem a gente aqui. Lembrando exato. ao pessoal aí que a gente vai deixar disponibilizada essa live, que foi muito interessante de novo, aqui no Instagram do clube, né? Deixa eu só ler aqui o que algumas pessoas disseram rapidinho. A Sol disse que dizem que nunca é apagado, né? Que é sobre a questão do que a gente disse, né? Do que você coloca na internet. A Cíntia disse que escritor, esse assunto que a gente estava discutindo com o Marcelo Tais. As pessoas não... O Diego encaixa também, lembrando a gente, ó, essa questão chama banner blindness. É cegueira aos banners, né? Que é esse comportamento de ignorar anúncios enquanto você está consumindo conteúdo. Fantástico. Então, só lembrando isso, pessoal, obrigada por participarem. Obrigada, Rodrigo, meu parceiro aí do Rio, pessoal daqui do clube, todo mundo. A live, mais uma vez, já está disponibilizada. A gente vai estar fazendo mais lives no horário do almoço aí. O André estreando essa série aí do clube, trazendo a informação e conteúdo interessante na hora do almoço de vocês. Espero que vocês tenham tido um bom almoço. Eu e André... Porque a gente passou fome. Esse é um risco, né, André? Passou fome. Mas então... Mas por uma boa causa. A gente passou fome para todo mundo que está acompanhando a gente poder aí tentar aprender um pouquinho nessa nossa conversa aqui. Então, adorei. Mais uma vez, vou te convidar, André. Estou começando a gostar dessa ideia de você participar frequentemente desse clube, hein? Adorando. Sempre um prazer. Adorando. Então tá, gente, um beijo. E olha, quem não assistiu, quem pegou do final aí, já pode, assim que a gente desligar, já pode acessar aí no Instagram, no IGTV, né? Que chama... Estou aprendendo, André. Não, vai estar lá a gravação, você pode assistir e compartilhe com as pessoas, para a galera participar aí. De novo, nunca almocem sozinhos. Tentem sempre usar o almoço aí para aprender alguma coisa. Então, essa série que a Ari está começando aí, certamente é uma série sensacional para você não almoçar sozinho, ainda mais nesse momento que somos obrigados a almoçar sozinhos, né? Exatamente. Um beijo grande aí, pessoal. Marina, obrigada por participar. Marina estava super... Mandou mensagem ontem, falou, quando é, quero assistir. Marina, e adorei, principalmente tem que ser refinado para ser tosco. Bela frase, eu ia falar isso. A Marina colocou uma frase muito boa. E, de novo, eu quero ressaltar isso, que tosco não é... Eu vi também que a Índia colocou da questão de ser refinado para produtos mais de luxo. De novo, o tosco não quer dizer que é feio ou mal feito, né? De novo, é uma coisa que pareça a estética do que o seu consumidor vê no dia a dia, né? Então, é importante não associar tosco com coisa mal feita. Olha, falando aí, André, desculpa te interromper, que já vai terminar aqui. Hoje também tem live da My Immigration Journey comigo, lá contando a minha história, tá? Assistam. É verdade. Não percam. Então, né? Bom? Vamos lá. Tchau, gente. Um beijo, bom almoço, gente. que nós vamos comer agora. Isso, agora a gente almoça. Exato. Tchau. Tchau, tchau.